Bom dia, pessoal. Então, nós decidimos começar essa série de lives pela manhã. Nós fazemos devocional aqui em casa, já é de costume nosso há muito tempo, desde a Bahia. E nós decidimos abrir, né, para fazer um devocional diferente, chamando, né, a responsabilidade da família cristã, daquele que entende que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. E a melhor parte dá a Ele, né, o início da manhã. Então, essas lives com o café da manhã com Deus será de terça e quinta-feira, né, amor? Isso, terça e quinta. E vamos iniciar com a oração, tá? Senhor, nós te agradecemos por este momento, nós te agradecemos por esse direcionamento, ó Pai, ao qual nós vamos entrar nos lares neste momento, através das lives, através das redes sociais, para compartilhar da tua palavra, para que juntos venhamos entender, Senhor, o papel do homem, o papel da mulher e o plano perfeito que é família. Amém, Jesus. Pedimos, Senhor, que não seja o homem ao falar, mas o teu Espírito Santo. Jesus. Usa-nos como canal de bênção para abençoar lares, para abençoar pessoas, para levar a tua palavra, Senhor. Jesus. Senhor, que não seja Rafaela ao falar nesta manhã, mas o teu Espírito a cada coração. Que não seja, Senhor, o Wellington aqui, Senhor, mas seja o teu Espírito me usando por misericórdia. Em tuas mãos, Senhor, entrego esse momento, entrego esse direcionamento, Senhor, que provém de ti. Obrigado por tudo que tu tem feito. Cuida, Senhor, para que cada pessoa, ó Pai, que ouvir a palavra desta manhã seja direcionada pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bom, como o Elton falou, nós vamos estar fazendo essas lives toda terça e quinta, né? E nós vamos estar com foco em família, em homem, mulher, né? O plano perfeito do Senhor. E nesse primeiro dia, nós vamos começar do princípio também, né? Nós vamos começar falando sobre o princípio de todas as coisas. Então, nós vamos começar com Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18 até o 24. Então, vamos lá. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o Senhor desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe, e disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa passagem é bem conhecida, nós sempre ouvimos falar sobre isso quando falamos sobre casamento, porque ela realmente é muito importante. Ela realmente é uma passagem que precisa ter toda essa visibilidade, porque é algo que não podemos esquecer, né? O homem e a mulher, quando eles se tomam em casamento, eles se tornam um só. Eles se unem e se tornam um só. E por isso que não pode haver espaço para mais ninguém a não ser o próprio Deus dentro do relacionamento. Bom, primeiro eu quero falar, né, sobre o que o Senhor disse. Ele disse que não é bom que o homem esteja só, né? E por isso ele lhe fez uma auxiliadora idônea. Deus já tinha feito os animais, já tinha feito as aves, as árvores, tudo, 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 tudo. E ainda assim o homem estava sozinho. Ainda assim, naquele lugar não havia alguém que lhe fosse uma auxiliadora idônea, alguém que lhe fizesse companhia, que estivesse com ele, não o fizesse se sentir tão sozinho. E por isso o Senhor fez a partir do homem, né? A partir do homem que era uma humanidade, lhe fez uma mulher, lhe fez uma auxiliadora idônea. E o que seria essa auxiliadora idônea? Seria alguém que o ajuda, né? Alguém que lhe auxilia, alguém que está ao seu lado para ajudá-lo a
enfrentar os desafios do dia a dia, né? E idônea. Por que idônea? Porque ela precisa ser uma pessoa de caráter, ela precisa ser uma pessoa adequada, uma pessoa que é confiável, alguém que é leal a ele. E isso é importante dentro dos relacionamentos, né, amor? É necessário que haja lealdade, fidelidade, confiança. Um relacionamento baseado nisso é um relacionamento forte. Alguém com quem você pode deitar à noite, dormir tranquila, em paz. E no outro dia acordar para ir viver a sua vida e trabalhar e cuidar dos seus filhos, da casa, fazer qualquer outra coisa, tendo a certeza de que quando você voltar para esse lugar, estará alguém ali que é idôneo a você, que é leal a você, né? Que é digna de estar ali para te ajudar a viver os seus dias, a cuidar da sua família, dos seus bens, das suas finanças, de todas as áreas da sua vida, até de você mesmo, né? Então, é muito importante nós frisarmos este papel, né? O papel da mulher. O papel da mulher é ser uma ajudadora idônea mesmo, né? Alguém que é leal ao homem que decidiu se casar. Eu imagino, né, que muitas pessoas fiquem se questionando. Ah, mas como serei leal? Como serei idônea a alguém que não me respeita? A alguém que não é leal ou fiel a mim? Né? E é muito doloroso quando nós vemos casamentos onde eles estão completamente descompensados, onde não há essa troca. E é por isso que nós precisamos entender exatamente o que eu preciso fazer, sem ficar olhando para o dever do outro. Todas as vezes que nós paramos para ouvir e apontar somente aquilo que a outra pessoa precisa fazer, nós esquecemos do nosso papel. Nós esquecemos o que é que nós realmente fomos criados para fazer, nós esquecemos exatamente aquilo que nós precisamos fazer. Entrega o seu e deixa que o outro faz a parte dele. Né? Um relacionamento onde você vai viver à base de muitas cobranças, apontamentos e acusações é um lugar onde você não vai ter descanso e não vai ter paz. E como eu sempre digo, né, e nós concordamos, enquanto família, enquanto pessoas, é que casamento não é algo que foi criado para ser ruim. Casamento é algo para ser bom. Casamento é algo para ser agradável. Casamento, família, é um lugar onde você precisa ter ansiedade todos os dias para voltar quando você sair da sua casa para trabalhar ou para qualquer outra coisa. É um lugar onde você precisa ter prazer em estar. Mas para que você tenha prazer em estar dentro desse ambiente, as pessoas precisam estar cumprindo o seu papel. Nesse mesmo texto, a palavra do Senhor nos alerta para uma outra coisa, que também é uma pauta dentro dos relacionamentos, né? Aqui ele diz que o homem precisa deixar pai e mãe, né? E se unir à sua mulher, tornando-se os dois apenas um. Entenda que a palavra é essa mesmo, é deixar. Você precisa deixar lá, né? Já não é mais a sua família nuclear, a sua família de origem, seu pai, sua mãe, seus irmãos, eles são muito importantes. E eles vão fazer parte da sua vida para sempre. Né? Você vai continuar honrando, você vai continuar cuidando, você vai continuar tendo esse relacionamento que é muito importante, mas você precisa deixar. Deixar porque a sua prioridade agora precisa ser a sua mulher, a sua casa. E por que que isso é tão importante? Porque nós vemos hoje relacionamentos onde a terceira pessoa são os pais, né? Onde a terceira pessoa são os irmãos, e isso acaba trazendo uma descompensação gigantesca para a relação. Isso acaba trazendo prejuízo para a relação, porque isso gera insegurança, isso gera senso de falta de prioridade. E dentro do casamento é a sua família, é o seu esposo que precisa ser a sua prioridade, é a sua esposa que precisa ser a sua prioridade. E eu quero dizer uma coisa e alertar vocês. Ser prioridade não significa que você abandone as outras coisas, não tem nada a ver isso. Prioridade é o que vem primeiro. E porque vem primeiro, você não deixa de fazer outras coisas. Por exemplo, quando você acorda, a primeira coisa que você faz é abrir os olhos. Mas nem por isso você deixa de levantar, de escovar os dentes, de comer, de fazer uma coisa ou outra. Então, é o que vem primeiro. Hoje a palavra é justamente falar sobre a formação da mulher, né? Deus fez primeiro o homem e, como a própria palavra diz, né? Viu que não era bom que o homem ficasse só. Todos os animais tinham companheira e o homem não podia ficar só. E do próprio homem Deus tira, né? Deus faz a mulher. Ou seja, é carne da sua carne, osso do seu osso. Partiu de você.
Nós vemos depois do decorrer da palavra, lá em Efésios, também da responsabilidade do homem para com a mulher. Mas aqui em Gênesis, quando a gente parte aqui a partir do 24, e Deus fala que o homem deixa seu pai e sua mãe, como já foi dito aqui por minha esposa, é uma nova família que é feita. Seu pai e sua mãe não é mais a sua família, é parente. A sua família, o núcleo familiar, começa com a sua esposa. Eu costumo brincar que dentro da sua casa você primeiro cuida da fábrica e depois dos produtos. Você não pode colocar os produtos em primeiro lugar, os filhos. Porque os filhos vieram dessa união do pai e da mãe, né? Então você cuida da fábrica. O homem tem uma responsabilidade muito grande. Ele veio primeiro ao mundo. Deus criou primeiro o homem. E Deus deu responsabilidades a ele e deu um presente precioso que é a mulher. A grande problemática hoje em dia dos casamentos é a comunicação. É a comunicação com falhas, né? É quando o homem ele não consegue se comunicar com a sua esposa não consegue se comunicar com seu esposo, né? E é preciso entender o papel de cada um no contexto familiar, no contexto de uma casa. Hoje não é mais a mesma coisa do passado, no qual o homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa. Hoje em dia a mulher também vai trabalhar. Ou o papel é invertido, onde o homem fica em casa cuidando do lar e a mulher vai sair para trabalhar. Mas como é visto isso dentro de casa? Existe um consenso entre o casal? Existe um entendimento das duas partes? Vocês se comunicam, vocês conversam? Isso é a maior questão que nós trabalhamos hoje nos relacionamentos, é a comunicação. Eu digo, eu posso dizer com autoridade a você, que a gente tem mais problema com comunicação do que com traição. Verdade. Mais com comunicação, por incrível que pareça. Existem os Atendimento. problemas de traição, de vícios, né? Mas a gente trata muito a questão de comunicação. E a comunicação, ele é um pilar. Quando você se comunica bem, você não tem falhas, né, no entendimento ali. E Deus direcionou o homem, né, a trabalhar e depois deu o presente precioso que foi a mulher. E o homem tem a responsabilidade de cuidar da sua mulher. Porque não é só mais um, são dois que se tornaram um. E partiu disso aí uma família que vem os filhos. E a responsabilidade do homem é cuidar da sua esposa em primeiro lugar e depois dos seus filhos. Depois ele vai priorizar colocar os seus pais ali, mas ele tem como questão principal cuidar da sua esposa. E ela tem que ser idônea, né? Como já foi dito por minha esposa aqui, aquela pessoa que ele pode confiar. Imagine que você dorme do lado da pessoa que você confia a sua vida. Você tá ali com o corpo inerte, dormindo, e a pessoa do seu lado ali, você confia a ela. A mulher confia ao homem, o homem confia à mulher. Né? Então, assim, não é à toa que a Bíblia fala que o corpo do homem é da mulher e da mulher é do homem, só que é com respeito. A palavra é bem clara aqui. Nós temos aí, dentre os mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Vamos entender o contexto. Como eu vou amar alguém se eu não me amo? E se eu me amo, o que é que eu faço para que eu fique feliz? Eu tenho que fazer para com o outro, não é verdade? Então, partindo disso aí, eu entendo que a mulher partiu de mim. Uma costela foi tirada e Deus fez uma mulher. Ela é parte de mim. Se eu tenho que me amar, em primeiro lugar, eu tenho que amar a minha mulher. E a responsabilidade do homem lá em Efésios diz o seguinte, que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, a ponto de dar própria vida pela esposa. Você, homem, você ama a sua esposa a ponto de dar própria vida por ela? E eu ainda vou além. Você ama a ponto de viver por ela? Ah, Wellington, não tem isso na Bíblia, não. Mas bora pro contexto. É muito fácil hoje você viver comendo comida gordurosa, açúcar, não malhando, tomando, se entupindo de remédio, só em Netflix ou qualquer outro stream e não cuidando de si. Porque é muito fácil deitar, se acomodar, ser preguiçoso, não se comunicar com sua esposa, não fazer amor com sua esposa. É muito fácil isso. Mas você ama a ponto de se negar a assistir horas e horas, a comer besteiras, a comer o que não deveria, a cuidar do seu corpo para viver mais anos e chegar ao ponto de ver seus netos? Você ama nesse nível? Essa é a pergunta que eu tenho para te fazer. Então não é só dar a própria vida, é muito fácil se jogar na frente de uma bala.
Mas é muito mais difícil negar as vontades que estão te matando aos poucos e viver por ela, viver pelos filhos. Então a palavra é bem clara, né? Quando Deus forma a mulher, ele pega o homem ali, ama tanto o homem que fala, eu vou te dar um presente. E esse presente, ele é tão especial que em alguns momentos ele é opositor a você, opositora. Porque te faz crescer. Eu costumo dizer isso, quer ver um homem crescer, ele tem alguns problemas para resolver. Se ele tem alguém do lado que te força, hoje eu cresci para quem eu era no passado, alguns anos atrás, porque minha esposa me forçou a crescer, né? Forçou, bora amor, você é capaz, você consegue, vamos, vamos, vamos. É a pessoa que está do meu lado, ela não está atrás de mim, nem na minha frente, ela está do meu lado, me ajudando e eu ajudando ela. Eu falo que quando eu vou jogar o lixo fora, eu estou jogando pelos dois. Quando ela sai para trabalhar, ela está trabalhando pelos dois. Quando ela cuida das crianças, eu tá cuidando pelos dois. Não existe uma competição. Não existe uma competição aqui. Existe um time só. A gente não pode entrar num contexto querendo vencer um diálogo. É muito difícil. Não é só com vocês, comigo e com ela também é difícil. Porque eu tive uma criação diferente da dela. Só que a gente tem entendido que a gente tem que calar a nossa boca muitas vezes, ir para a palavra, entender que ela é diferente de mim, ela entender que eu sou diferente dela, e formar um time. E juntos trabalhar para o time vencer. Calar as vozes, né? Calar as vozes da serpente enganosa. Lembra aquela serpente que foi lá falar no ouvido de Eva, da primeira mulher? Cala a voz da serpente, está ao teu redor, e ouve a voz de Deus. Porque a serpente, ela se mostra como amiga, como amigo, mas não quer que você obedeça a palavra de Deus. O que aconteceu? A serpente fez isso com a Eva. Eva levou a sua mulher, ao seu esposo, a não ouvir a voz de Deus, ouvir a voz dela. Olha o poder que a mulher tem sobre o homem. É verdade. Forte. Olha o poder que a mulher tem sobre o homem. Então, cuidado com o que você fala com seu esposo. Porque quando você começa a falar com ele, falar de uma certa forma, você vai induzindo. E homem, cuidado com a serpente enganosa. Aquela voz feminina que não é a voz da sua mulher. Cuidado com a voz daquele amigo que na verdade não é seu amigo. É só uma serpente querendo destruir o plano perfeito de Deus, que é família. Nós falamos todos os dias, não existe plano B. B. Nosso plano é A, é dar certo, é casamento. E ponto final. Plano B, divórcio, isso não existe não. Retire isso, faça dar certo. Primeiro comece escolhendo da forma correta. Não escolheu bem, agora a gente vai trabalhar. Como? Pra ficar bom. Né? A gente vai trabalhar na terapia, a gente vai trabalhar com a palavra de Deus, a gente vai trabalhar da melhor forma para que dê certo. Calar as vozes, né, amor? Tratar o que precisa ser tratado, Isso. frear o que precisa ser freado. É isso. O homem tomar a responsabilidade emocional que tem sobre a mulher, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande emocional sobre a minha esposa, né? E ela tem a responsabilidade de ser idônea, de ser honrada para comigo. E aí a gente entra em outras questões, se a gente for falar, né? mas o foco aqui é isso. esse. Eu achei muito forte quando você falou, né? Que primeiro a gente cuida da fábrica e depois dos produtos, né? Sim. É muito forte isso, porque a gente sabe que todo mundo ama os seus filhos, quem tem filhos, né? E que é um amor incondicional, Sim. né? É um amor muito forte. Você tem coragem de fazer qualquer coisa, né? Para que aquelas pessoinhas vivam bem, estejam bem. E por que é importante você cuidar da fábrica antes dos produtos, né? Porque exatamente foi ela quem te ajudou, né? E te deu, dentro desse processo, aquilo que você mais ama. Sim. Né? Os seus filhos, eles vieram porque você teve uma relação com o homem que você decidiu tê-los. Com seu esposo, com seu marido. É por isso que os seus filhos existem. Então, por isso que é tão importante, né? A gente entender que a gente precisa se ligar como um só. Eu vi algo interessante esses dias, amor, que é o seguinte, né? Vai chegar um determinado tempo que seus filhos, eles irão partir. Partir como viver a vida deles, né? Uhum. Casar, ter filhos, cuidar do trabalho, de viagens e tal. E quem vai ficar? É a pessoa que você escolheu.
Então, quem eu tenho que cuidar mais, tratar, para que a relação não fique é, estressada, fadada, é o meu relacionamento com você. Exatamente. Porque é a pessoa que eu escolhi para ser eterna até que a morte nos separe, né? É você. Então, que tenho que cuidar de você. É o que eu falo todos os dias, né? Eu cuido dos meus filhos, eu amo eles. Mas antes de amar eles, eu te amo. Eu não gosto quando meu filho de 4 anos fala alto com minha esposa, que é um momento de rebeldia deles, assim, que a gente vai administrando. Mas, nossa, isso aí pra mim é horrível. É horrível, porque eu cuido primeiro dela, né? Eu cuido do meu bem precioso. Sim. Depois vem eles que são as joias feitas por nós, É, né? heranças, né? E cuidadas por nós. A nossa herança. Mas assim, eu cuido primeiro dela, Uhum. né? E ela ama os meus filhos. Por que eu vou ter um embate com ela se eu sei que o mesmo amor que eu tenho por eles, ou até maior, né? Que é o amor de mãe por eles, então eu cuido dela, porque é ela que vai cuidar de mim nos momentos de dor. E até que Deus permita que a gente esteja nessa terra, eu tenho que cuidar da fábrica, né? Tenho que preservar isso aqui. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, assim como ela tem comigo também. É isso mesmo. Não tem como você dar uma pausa no casamento para criar os filhos e depois voltar, né? Quando eles forem embora. Porque é justamente sobre esse conceito, né? Você cuida do seu casamento, você cuida dos seus filhos. E quando eles forem embora, você vai ter um casamento para viver. Quantos casais? 30, 40, 50 anos de casamento, né? Que entram em crise quando os filhos saem de casa. Eu já atendi vários. Entram em crise porque se esquecem que são uma só carne. Se esquecem que são companheiros um do outro. Se esquecem que o relacionamento é tão importante quanto todas as outras coisas, quanto Verdade. trabalho, quanto ministérios, né? Se esquecem disso. E isso traz grandes conflitos para dentro do relacionamento, isso traz grandes conflitos para a sua vida. Quando você não está bem dentro do seu casamento, você não está bem em lugar nenhum. É o ponto de partida. É o ponto de partida. É ali que você recarrega as energias, né? Tem que ser o local que você quer voltar, tem prazer, né? Eu costumo dizer aqui que a atmosfera da minha casa tem que ser a mesma atmosfera da igreja, porque a igreja é o lugar que eu gosto de estar. Eu amo estar na igreja. Eu me sinto numa paz, algo tremendo, e Deus falou muito forte no meu coração. Qual lugar que você gosta de estar? A igreja. O outro lugar? A minha casa. Então, a mesma atmosfera que está lá tem que estar aqui. Porque a própria palavra fala que Deus está presente aonde estiver dois ou três reunidos em seu nome. E nós estamos reunidos no nome de Deus. Então aqui a mesma atmosfera de lá tem que estar aqui. Eu sou o sacerdote do meu lar. A responsabilidade sobre a minha vida é muito grande. Eu tenho como responsabilidade orar pela minha família, orar por cura, libertação, colocar a mão na cabeça deles, abençoar. Mas eu tenho que estar em comunhão com a minha esposa. Porque se eu não tiver, nem a minha oração chega até o céu. Olha como isso é forte. Então entenda, homem, entenda, mulher. Quando Deus fez vocês, quando os uniu, foi com a responsabilidade que diante do céu vocês se apresentam como um só. Então, se está em contenda um com o outro, há falha nessa apresentação diante de Deus. Entende? Então, quando a gente traz essa proposta de falar com Deus, apresentando o casamento e o plano perfeito que é família, em uma live, é querendo mostrar a responsabilidade porque a gente não está satisfeito, né, amor? De ficar só atendendo problemas. A gente não quer, gente. Só ficar atendendo só para ganhar dinheiro. Não é isso. A gente quer que o povo entenda o plano perfeito de Deus, é família. E Exatamente. casamento não foi feito para terminar, para ter divórcio, foi feito para ser eterno. Aí você me fala, e o divórcio, Wellington, que Deus permitiu na Bíblia, devido à dureza de coração do homem. E a falha, para que não haja corte, elimine as falhas do casamento, né? O homem é muito visual, então cuidado com o que vê. A mulher é audível, cuidado com o que ouve, né? Então preserve essa união. É isso mesmo, né? E o quão forte é essa palavra, né? O quão forte são as coisas que estão escritas aqui, que foram lidas hoje. A gente não pode
ler de qualquer jeito. A gente não pode simplesmente passar os olhos e ler como um livro qualquer, Sim, algo qualquer, porque é muito forte, né? Quando a palavra diz que o homem exclamou dizendo: esta, afinal, é ossos dos meus ossos, né? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Osso do meu osso, carne da minha carne. Os dois se unem e se tornam uma pessoa só. Isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo porque a gente precisa entender sobre o amor, sobre o auto-amor, né? Sobre o autocuidado, sobre tudo isso. Porque ninguém faz mal pro próprio corpo. Ninguém pode agir fazendo mal pro próprio corpo. E se eu não faço mal ao meu próprio corpo, eu também não faço mal ao corpo do meu cônjuge, da pessoa que eu estou dividindo a minha vida. Porque ele é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Nós somos uma pessoa só. Uma só, uma só. verdade. E essa palavra assim é que a gente está se limitando porque tem muita coisa para falar, mas a gente entra em vários contextos aqui, Sim, né? Do respeito ao corpo, sim, quando você vai amar a sua pessoa, a pessoa que você sim, ama, tem que ter um respeito para com ela. sim, O respeito ao falar, ao tom que você fala com a pessoa, sim. né? Ontem eu falei em uma sessão que não é o que você fala, é como você fala, É a forma que é dito, é a verdade. forma que é dito. Então tem que existir um respeito para com o outro, né? Parar, pensar, ter inteligência emocional. Tem várias questões para a gente trabalhar aqui. Tem a parte financeira também, para ser trabalhada em casal. O não esconder algo do outro. Tudo é respeito para com seu corpo. Não, sim. Porque ela é meu corpo. É transparente. É meu corpo. Imagine, a pessoa não é só traída por atos sexuais, mas também por confiança, pela parte financeira, pela parte espiritual, emocional. Então a responsabilidade do corpo para com o outro corpo é muito grande. A união não é algo à toa, não, gente. O casamento é algo sério. Nós dizemos todos os dias: quando você casa, é girada uma chave. E quando gira essa chave, meu irmão, o céu de bronze ele se rompe. E as bênçãos que está no céu para você é liberada. Sabe? Recai assim, ó. Porque você girou a chave de um princípio. Deus ele não fere princípios. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Ele cumpre os princípios dele. Não importa como você está, mas se você fez aquilo que Deus determinou, ele vai cumprir os princípios na sua vida. E casamento é princípio. Respeitar a lei do homem. Casa. Casou, se prepara, meu irmão. Abre a mão assim, ó, que Deus vai te abençoar. Ele se alegra quando você cumpre princípios. E a união do homem para com a mulher é um princípio. Porque inicia-se uma família, né? Os produtos serão feitos e a Sim, fábrica vai prosperar sim, e você administra a fábrica, irmão. Então, é sem mácula, sem mancha, com cuidado, com amor. exatamente. E tudo. Tem a questão do você ver o nível de honra do homem, né? Quando você olha para a mulher do lado do homem e vê se ela é linda É assim, verdade. se ela está bem arrumada, se ela é bem cuidada, então você vê o nível de honra do homem. Exatamente. E tudo aquilo que vier contrário a isso não é verdade. E tudo aquilo que vier contrário a isso é engano. Tudo que vier contrário a isso é destruição. É para acabar, é para destruir. Tudo aquilo que não te faz honrar, tudo aquilo que não te faz ser leal, tudo aquilo que não te faz ser reto e correto com a pessoa que você divide a cama e a vida. É contrário ao que o Senhor diz. Verdade. Tudo isso é o contrário. Tudo que não compactua, né, com o que está escrito aqui na palavra viva do Senhor, fuja, corra, saia de perto, não aceite, não acredite. Porque Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. Só para isso. Então, sim, uma das suas ações ou em alguns dos conselhos que você recebe de pessoas, você percebe que a sua casa, a sua família pode morrer, ser destruída ou roubada, perdida. Fuja, porque com certeza, não é um conselho que veio do céu. Casamento não pode ter plano B. Você se une a essa pessoa para que vocês se tornem uma só carne. É importante que se casem, sim. É importante que exista alguém para que você
Divida a sua vida para você não viver solitária, para você não viver egoísta, sozinho, só para si, pensando somente em si. O reino de Deus, ele é coletivo, ele é para as pessoas, é para que a gente divida, é para que a gente cuide. Então, viver sozinha não é bom, né? É o próprio Deus que diz. Por mais que Verdade. Paulo diga, né? Não case, lá, pelos motivos que ele colocou. Mas Deus, 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 o Senhor, aqui, na palavra dele diz que não é bom, não é bom que o homem esteja sozinho. Mas não é bom que ele esteja sozinho, mas que ele esteja com alguém que lhe seja idônea. Não é qualquer pessoa, é uma mulher idônea. Não é isso? Isso, verdade. Então é isso. Pessoal, nós agradecemos vocês por parar um tempo para compartilhar, né, da palavra de Deus aqui conosco, estar conosco nesse momento. Quinta-feira nós estaremos mais uma vez nesse horário aqui, fazendo esse devocional abertamente, falando de uma forma específica para casamento, certo? A gente vai também abrir oportunidades se tiver perguntas sobre o tema e responder. E é isso. Deus o abençoe e a gente vai estar orando para encerrar, tá? Obrigada por vocês terem estado aqui. Avisem as pessoas, enviem para mais pessoas. Não vai ficar salvo essa live no Instagram e tudo mais, porém essa live ela vai estar no YouTube. Então, para quem não assistiu, para quem quer assistir novamente, nós vamos estar postando, né, colocando o link para que vocês possam ir assistir novamente lá, assistir junto com seu cônjuge, se não deu tempo, até porque a gente pegou todo mundo de surpresa. Ontem mesmo a gente falou, a gente não avisou nada, né? Mas estaremos aqui toda terça e quinta falando sobre casamento, querendo alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque é o que nós acreditamos no casamento, nós acreditamos que esse é o plano perfeito do Senhor, né? É o primeiro ministério que Ele implanta sobre as nossas vidas e é um lugar onde vocês precisam estar bem felizes, para que todas as outras áreas da sua vida estejam prósperas e felizes também. Amém. Amém? Tá, irmão? Senhor, nós te agradecemos por este momento, nós agradecemos pela tua palavra e pelo entendimento que o Espírito Santo nos trouxe nessa manhã. Sim. Nós apresentamos a ti, Senhor, cada relacionamento, cada pessoa, Pai, que participou dessa live, que abriu em um certo momento. Nós entendemos que muitos não puderam, Senhor, assistir porque está em horário de trabalho, mas nós pedimos, ó Pai, tu que conhece e sonda cada coração, cada casa, para tu entrar de forma especial, ministrando, ó Pai, a mente, o coração, a alma, ministrando os lares, que as pessoas venham entender que família é o plano perfeito, que existe um propósito, que eles precisam, Senhor, estar diante dos teus pés, diante do teu trono, Pai, servindo, seguindo a ti, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse direcionamento e pedimos, ó Pai, nos usa como instrumento para ministrar outras vidas. Obrigado, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Ótimo dia a todos, Deus abençoe. Deus abençoe. Quentinho.